Isaías capítulo 43. Mas agora assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu remi. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá para que você fosse meu. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você, e os povos em troca da sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Amém? Eu estarei com você. O que eu quero refletir com você, irmãos, nesses minutos que nós temos nesta manhã, é que o Deus das promessas é o Deus dos processos. O Deus das promessas é o Deus dos processos. E muitas vezes nós somos levados a desejar uma experiência com o Deus das promessas. Nós queremos as promessas de Deus. Nós abrimos a Bíblia e vemos promessas. Aliás, tem um livro, eu postei até no Facebook, repostei um texto no Facebook falando sobre este livro, que ficou muito famoso. É um devocional, Café com Jesus, um negócio assim. Café diário com Deus Pai, Café com Deus Pai. É muito fofinho o livro. É autoajuda. Você quer ter uma experiência devocional com Deus e ter uma experiência devocional cotidiana com o Senhor? Vá à palavra de Deus, porque ela vai não só te consolar, como ela vai também te exortar, ela vai te repreender, ela vai te constranger. E este Café com Deus Pai é um livro só de coisas bonitinhas. É igual a caixinha de promessas, lembra da caixinha de promessas? Só versículo bom. Só versículo bonitinho. Nós somos criados com essa expectativa de ir à caixinha de promessas, de ir ao Café com Deus Pai, e lá encontrar um versículo positivo para começar bem o dia. Isso não é devocional, irmãos. Isso é autoajuda, autoajuda cristã, autoajuda evangélica. E esse livro virou, inclusive, um fenômeno de marketing. Porque agora tem produto, tem almofadinha, tem a canequinha, tem mais não sei o quê, tem um monte de coisas para você. É um mercado gospel. É um mercado gospel. Então não acredite que este livro levará você a ter uma experiência devocional com Deus. Este livro levará você a ter um encontro consigo mesmo, com os seus desejos, com suas expectativas, com seus anseios e com os seus sonhos de ter um dia positivo. Devocional é outra coisa. Nós somos ensinados a querer o Deus das promessas. Mas Deus está muito mais nos processos do que nas promessas. E aí talvez por isso seja tão frustrante que você muitas vezes chega no culto e ouve uma promessa de Deus para a sua vida, e quando chega em casa, você encontra o processo. Você não encontra a promessa. E a vida será assim. No motociclismo, nós temos um lema. Flávio veio com a sua motoca hoje, está ali parada, perto da minha. No motociclismo nós temos uma regra que diz que o destino é só um pretexto. O importante é o caminho. O destino é um pretexto. O importante é a estrada. É isso que a gente curte. É a estrada. O objetivo não é chegar efetivamente em algum lugar. O objetivo é ir. É ir.
E aí? E há quem, inclusive, viaje sem ter destino, que sai apenas para rodar e dizer, eu vou. Sabe aquela coisa que tem gente que não entende? Eu não faço isso porque eu não tenho tempo. Mas de acordar domingo de manhã e dizer, vou tomar um café ali a uns 150 quilômetros de casa. E toma um café e volta. Porque a gente acostuma a querer lidar com os processos, com a estrada, com a experiência, com tudo que a gente vai vivenciar e vai viver, de bom ou de ruim. De bom ou de ruim. Porque a gente pode sair num dia bonito, ensolarado, com um clima gostoso, ou pegar chuva na cara, encharcar-se todo, ou pegar um calor terrível debaixo da jaqueta, debaixo da luva e do capacete. O processo faz parte, não é o destino. A promessa de Deus talvez seja o que você deseja. Mas Deus está muito mais nos processos do que na promessa. E eu vou dizer 3 coisas para que você entenda isso. Porque os processos, primeira coisa, os processos nos aperfeiçoam. Os processos nos aperfeiçoam. A sabedoria de Salomão, no texto de Eclesiastes, nos ensina que a sabedoria não está onde há festa, mas está onde há luto. Não, já leram? Porque ali as pessoas se aplicam a refletir sobre a vida. Dificilmente alguém para refletir, para pensar, para meditar, para de alguma forma rever os seus comportamentos, rever as suas atitudes, rever os seus projetos, rever os seus planos, quando tudo está bem dando certo. Quando tudo está bem dando certo, a gente vai seguindo, a gente vai feliz da vida e raramente a gente para refletir o que a gente está fazendo de bom ou de ruim. Mas as tribulações do caminho, os processos nos aperfeiçoam. Por que nós precisamos das tribulações? Por que nós precisamos das dificuldades? Veja o que aconteceu e olha o que aconteceu com o próprio Cristo. Está relatado no livro de Hebreus, no capítulo 5, no versículo 8. E esta é uma experiência do nosso Senhor. E se aconteceu com o Senhor, quanto mais ela não é importante para mim e para você. O texto diz assim, embora fosse filho, aprendeu... Veja as palavras que estão sendo usadas. Aprendeu a obediência pelas coisas que... E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ou seja, Jesus aprendeu a obediência e foi aperfeiçoado por meio das coisas que sofreu. Por meio das coisas que sofreu. Então significa que na tribulação, que nas dores, que nas dificuldades, que nas lutas que nós passamos, nós estamos aprendendo e estamos sendo aperfeiçoados. Deus está moldando o nosso caráter. Certo pregador dizia, Deus fala por meio da sua palavra, Deus fala por meio da Bíblia, mas Deus grita através da dor. Não há lugar mais poderoso para nós experimentarmos aprendizado e crescimento e aperfeiçoamento da nossa vida, da nossa santidade, do que nas tribulações. Qual o período da vida que você mais ora? Quando as coisas estão difíceis ou quando as coisas estão bem? Portanto, o processo, ele é fundamental. Se você quer o Deus das promessas, você precisa entender que Deus é o Deus dos processos. Esta é a primeira coisa.
A segunda coisa é que os processos, para além de nos aperfeiçoar, para além de nos ensinar, para além de nos santificar, porque veja, ele aprendeu a obediência através do sofrimento. Para além de nos santificar, os processos nos fortalecem. As tribulações nos fortalecem. Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5. O apóstolo Paulo vai nos ajudar a refletir a respeito da importância de como nós lidamos com a tribulação. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Portanto, a tribulação nos leva a ter experiência, a experiência nos leva a perseverança nos leva a ter experiências. Então, o primeiro objetivo da tribulação é trazer, como diz o apóstolo, perseverança. Nós aprendemos a ser resilientes com a tribulação. Nós aprendemos a suportar o tranco, nós somos desafiados a entender os nossos limites, e a gente vai perceber, e você vai perceber, que os seus limites são muito maiores do que aqueles que você acreditava. Você vai perceber, no meio da tribulação, que quando você diz, Senhor, eu não aguento mais, eu não consigo, ou eu não vou conseguir, quando você persevera, você descobre o quanto você era muito mais forte do que você acreditava ser. Porque depois que você disse que não conseguia, você ainda caminhou muito mais. Depois que você disse que não tinha mais forças, o Senhor levou você muito mais à frente. Depois que você disse que não ia suportar e que ia perecer, você passou e você venceu. E você está aqui hoje porque você superou muita coisa que você acreditou que não seria capaz de superar. Mas a tribulação produz esta experiência de perseverança no seu coração. Resiliência. Prepara você para lidar com as coisas da vida. É ser casca grossa, sabe? E isso não vem com facilidade. E isso não vem com fartura. E isso não vem com tudo à disposição. Tempos difíceis, diz o ditado, produzem homens fortes. Homens fortes produzem tempos fáceis. E tempos fáceis produzem homens fracos. E homens fracos produzem tempos difíceis. Veja o ciclo. De modo que a dificuldade forja homens fortes. A dificuldade forja pessoas fortes. Pessoas capazes de vencer e de suportar. E talvez seja nisso, inclusive, que nós tenhamos falhado muito como pais desta nova geração, porque nós crescemos dando tudo aos nossos filhos, tentando impedir que eles sofram, tentando evitar a dor, tentando evitar o sofrimento deles. E talvez isso esteja tornando uma geração de pessoas fragilizadas. Porque nos esquecemos o quanto os processos, eles são importantes para forjar caráter e para dar resiliência, para dar capacidade de vencer e de suportar. Tá difícil? Tá difícil? Isso vai aperfeiçoar você. E a perseverança produz experiência. Sabe, experiência. É quando você vai encarar novos desafios na sua vida, que quando eles parecerem impossíveis, você vai olhar e vai dizer assim, não, eu já tive outros. Eu já vivi momentos difíceis. Eu já vivi momentos onde eu acreditei que eu não seria capaz de suportar, mas eu suportei. Eu já vivi tribulações que eu achei que não fosse capaz de vencer, mas eu venci. Como Davi, ele adquiriu experiência
nas batalhas que lutou, ao ponto de quando ele está diante de Golias, menino ainda, ele é capaz de dizer: eu já lutei com o urso e o venci com as minhas mãos, eu já lutei com o leão e eu já venci um leão com as minhas mãos. Quem é este incircunciso para se levantar contra o exército do Deus vivo? A coragem que ele teve para encarar Golias não foi baseada em mera fé, foi baseada numa fé que foi forjada nas experiências que ele teve. E as suas experiências com Deus, na tribulação, vão forjar a sua fé. As suas experiências com Deus vão forjar a sua capacidade de perseverar, de resistir e de seguir em frente. Amém? E a terceira coisa, os processos nos revelam a glória de Deus. Há aspectos de Deus que nós só vamos conhecer quando passamos pelas tribulações. Jó, capítulo 42, versículo 5. Nós conhecemos bem este verso. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É o último capítulo do livro de Jó. Depois dele ter passado tudo o que passou. Depois de ter perdido os filhos num terremoto. Depois de ter perdido o gado num saque. Depois de ter perdido saúde. Depois de ter quase apodrecido vivo. Depois de ter perdido os amigos. Depois de ter sido zombado, debochado, achincalhado. Depois de ter sido desprezado. Depois de ter experimentado a mais profunda e agoniante solidão. E ele reclamou durante esse processo todo. E ele brigou com Deus durante esse processo todo. Mas no final do processo ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Veja, ele não disse isso, e ele não disse essa frase quando ele recebeu a promessa. Ele disse essa frase depois de ter passado pelo processo. Não foi depois de ter sido restituído que Jó diz essas coisas. Ele diz depois de ter vivenciado os processos. E nestes processos ele diz: eu vi Deus de um jeito que eu jamais o conheci. Você conhecerá Deus de um jeito que você jamais teria conhecido, não fosse as tribulações pelas quais você tem passado. Então, as promessas de Deus virão sobre a sua vida. As promessas de Deus irão se cumprir. Mas eu queria que você lembrasse do texto que a gente acabou de ler. Antes do Senhor dizer: você vai chegar do outro lado, promessa, ele diz: eu estarei com você quando você passar pelas águas. Antes do Senhor dizer: eu vou te livrar do fogo, ele diz: eu estarei com você quando você passar pelo fogo. Deus não diz: você não vai ser jogado na fornalha, você não vai ser jogado na fogueira. Não, ele não diz isso. Ele diz: quando você passar pelo fogo, ele não te queimará. Aleluia. Quando você passar pelas águas, elas não te submergirão. Eu estarei com você. O Evangelho de Mateus, inclusive, termina no seu último versículo, no versículo 20 do capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Ele não termina com uma promessa
da volta de Jesus, porque o nosso objetivo maior é esse, né? Jesus vai voltar. Jesus não termina o evangelho dizendo assim: fiquem tranquilos, eu vou voltar. Ele termina o evangelho dizendo, sabe o quê? Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Aleluia. Portanto, é o processo que está sendo colocado em ênfase. É a caminhada que está sendo colocada em ênfase. Antes de dizer, eu vou voltar, ele está dizendo, relaxa, você vai passar pela vida, mas eu estarei contigo. Ela será dura, mas eu estarei contigo. Ela será difícil, mas eu estarei contigo. Haverá tribulação, mas eu estarei contigo até o fim dos tempos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.